Fala galera, aqui é o Gui. E aqui é a Ju. E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que a gente quase deixou passar aqui em Mérida, tá? É final de tarde já e a gente vai conhecer o que, Julia? Um botaneiro. Um botaneiro é o quê? É um barzinho, um restaurante onde você pede as bebidas, uma cervejinha, e aí eles te trazem acompanhamentos pra você ir comendo, petiscando enquanto você tá ali. Qual que é a lenda? Diz a lenda, a gente vai provar isso aqui hoje, que quanto mais você bebe, mais comida boa chega. Então as comidas vão ficando cada vez mais top de linha, assim. Então já estamos com a fome e com a roupa de ir, bora lá! E a gente tá aqui, ó, num parque que fica próximo, né? A gente vai caminhando até lá. Como a gente falou, é final de tarde, então logo vai escurecer. E a gente realmente não sabia desses botaneiros. A gente acabou conhecendo por conta de um Uber que a gente pegou, começou a conversar com ele. E ele falou, vocês têm que ir em tal lugar, porque isso é a melhor coisa pra fazer aqui. Daí a gente, como assim? Ele começou a explicar o que era. A gente até tinha passado na frente de uns lugares assim, mas a gente não tinha entendido muito, A gente, né? inclusive, tinha achado bem estranho, porque era como se fosse aquelas portinhas de bar country, assim, dos Estados Unidos, que você pensa, assim, Texas. Sabe? Aquelas portinhas que abrem, daí sai um cowboy, assim, sabe? Bem de filme. Oeste, uhum. E aí a gente pensava, mas o que acontece ali dentro? Será que é um bar? Será que acontece alguma coisa legal? A gente ficou meio assim, sabe? E aí coincidiu de a gente conversar sobre isso com o Uber e a gente ficou impressionado. E agora a gente vai lá conferir como é que é na prática. E a gente gosta bastante de passar por esse parque, porque além de ele ser bem grande, bem bonito, assim, e ter sempre bastante pessoas, ele dá acesso para uma das ruas históricas, assim, principais, que é essa Rua 47. Ela é uma rua que está impecável, eu diria, no quesito, assim, de patrimônio, de preservação ali das construções coloniais. Mérida é uma cidade colonial, né? Uma cidade ali com praticamente 500 anos. É uma cidade bem antiga. E aqui, nessa rua, é onde se concentra principalmente os restaurantes, é onde tu começa, vamos dizer assim, a tua caminhada pelo centro histórico. Claro, tu pode começar por outro lugar, mas aqui é um lugar muito bonito. Dá pra notar, né? Totalmente colorido, todas as fachadas, todas as casas com, vamos dizer assim, a mesma cara. É um lugar bem padronizado, bem bonito. E vocês devem estar notando aí que a rua está completamente deserta, né? Isso porque ainda está bastante quente na rua e conforme for passando aí as horas, chegando mais de noite, aí sim isso aqui enche, mas não vai ser nesse vídeo que a gente vai mostrar. A gente vai gravar um vídeo aqui só de noite, só mostrando como que fica a cidade, porque ela de verdade se transforma, tá? Então, ó, já se inscreve no canal, já deixa um comentário, já deixa um like e aguarda que o próximo vídeo vai ser a vida noturna em Mérida. Chegamos então, esse daqui é o restaurante, o botaneiro, né, que a gente vai. Bora então atravessar e mostrar pra vocês como é por dentro e principalmente o que a gente vai comer e beber, né? Sim, mais importante, né? E a gente já tá aqui bem pertinho da parte histórica, perto da primeira praça que a gente encontra. Então é um lugar bem localizado, bem fácil de encontrar. Esse aqui então é o Luceiro. Ó, chegamos no botaneiro, sentamos aqui numa mesinha mais discretinha pra não incomodar ninguém. E aí agora vamos escolher alguma coisa pra gente beber e começar os trabalhos, né? A gente vai pegar leve, que a gente está começando agora, né? Então vamos com cervejas. A gente pegou então a Barrilito, que é uma cerveja aqui de Mérida, e a gente pegou também a da casa, que é essa Luceiro Lager aqui. Então, tá aí o preço. O preço é realmente um pouco diferente se você pegar só a bebida, né? Porque tem que considerar que vem também a comida junto. Então bora esperar chegar a cerveja que a gente mostra pra vocês e principalmente a comida, porque eu tô com sede e com muita fome. Não reparem no cenário que mudou, porque onde a gente tava muito escuro e aí vagou uma mesa e tem uma luz aqui em cima que tá dando uma ajudada, então a gente veio pra essa outra mesa. Já pedimos a nossa cerveja e já chegou as comidinhas, os boteiros, né? E galera, eu comecei a rir quando chegou, porque eu achei que é muita coisa e é só a primeira leva, entendeu? Não sei dizer o que veio, mas me parecem ser petiscos assim bem... Aqui é uma beterraba, por exemplo. Isso aqui me parece ser talvez batata com casca e tudo mais. Ou banana. Ou banana. Aqui, não tenho ideia, parece alguma coisa com carne, não sei. Parece ser, pra comer ali com... Daí vem isso aqui, as tortilhas, pra você fazer os nachos, né? Pra você fazer ali um incremento. E agora chegou a nossa cerveja. Essa daqui então é a Barrilito, que é aqui de Mérida. Graças. Barrilito. E essa daqui, que é a da casa, ó. Tá ali o símbolo deles, é uma feita aqui mesmo. É isso, então ó, pega aí a tua cerveja, tchim-tchim, e começamos com os trabalhos. Eu vou começar com esse aqui, ó, que tá bonitinho. Vamos ver. Conta aí o que é. Que ela provou esse daqui, ó.
É salsicha. É salsicha? Eu achei que fosse um estrogonofe, pelo jeito é um estrogonofe de salsicha, ó. E é um pouquinho picante. Parece um molho chipotle, na verdade. Aham, acho que sim. Ó, esse aqui também tá bonito, que é um molhinho bem cremoso, ó. Coentrozinho, né, padrão. E vamos ver. E dá um gole na cerveja. Tem que fazer as duas coisas junto. Esse ali tá muito bom. O que é esse? Não tenho ideia, mas é muito bom. Eu achei curioso esse daqui, ó. Parece um torresminho, não sei dizer. Vem um limãozinho pra colocar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu nunca comi torresmo, então eu não sei, mas parece ser gostoso. Vou experimentar esse daqui agora. Ó, vamos ver. O que é isso, Gui? Uma carninha. Carninha? Mas tá muito boa. Legal. Pimentada. Agora eu quero que a Júlia experimente esse daqui, porque eu provei, eu achei que fosse abacaxi, mas não era. Eu não sei dizer o que é. Gostoso? O que tu acha que é? Eu pensei em algum momento talvez que fosse maçã. Lembra um pouco, mas não é. Tem um gosto bem... sei lá. É meio neutro, assim, meio sem gosto, na verdade. Eu acho que o gosto que tem é da pimenta que botaram em cima, assim, mas é bem neutro. Parece um legume, na verdade. Não sei nem se chega a ser uma fruta. Deve ser provavelmente alguma coisa local daqui, porque nunca senti esse gosto na vida, assim. E eu olhei, na verdade, que tu achou que fosse um abacaxi, eu achei que fosse uma mandioca, tá? Será que não é uma pera? Uma pera, pode ser que é uma pera. Pode ser, né? Pera combina mais, pode Como ser. vocês podem ver aí, a gente não tem o paladar tão aguçado assim, tá? Eu vou provar esse aqui agora, ó. Esse aí tá bem gostoso. Eu vou no feijãozinho aqui, ó. Muito bom. Feijão também, tá bem bom. É? Pega um pouquinho pra mim, então. Obrigado, Julia. Aqui é muito normal ter essas pastas de feijão e você realmente come com nachos. A gente tá fazendo a dieta dos tacos, então em casa a gente tá comendo só tacos desde que a gente chegou no México. E a gente compra esses feijões pré-prontos, assim, que já vem uma pastinha assim pronta no mercado. A gente abre, coloca na base da tortilha e daí coloca a proteína em cima. Meu, fica muito gostoso. Agora eu vou de beterraba. Nunca vi essa combinação aqui, beterraba com nachos. Algo bem inédito no meu paladar. Então vamos ver. Eu tô muito pra provar essa salsicha aqui, ó. A beterraba. Não te preocupes. A beterraba, falar que, sei lá, no meu paladar não combina muito, mas até que ficou gostoso, assim, docinho. E a senhora parou aqui do lado e ela falou assim, podem continuar, só tô olhando a foto, porque aqui do lado tem uma foto, provavelmente, de quando eles começaram com o bar, né? Esse lugar aqui que a gente tá, ele é super tradicional, então foi uma recomendação do taxista ali que a gente pegou, ele falou, vamos nesse, que esse aí é o melhor que tem na cidade, viemos. E é um lugar bem bonito, ó. Aqui dá pra ver um pouco, esse é o bar. Tem vários ambientes, tem um lá fora também que são as palapas, né? Então lá tem música ao vivo, só que daí pra gente ficou um pouco difícil pra gravar, né? É, não dá pra escutar tanto a nossa voz, aí a gente ficou aqui num cantinho mais reservado, mas é bem legal aqui o ambiente, gostei bastante. Depois a gente mostra pra vocês também, mas por enquanto, ó, estamos ocupados Comendo. bebendo. Esse aqui tu já provou, Gui? Não, vou te alcançar. Esse aqui eu acho que é chuchu, parece. Será? Não sei, tô supondo. Parece batata também, vamos ver. Ou beterraba. Aquele beterraba branco, não tem? E aí? Salgado Salgado? e apimentado. Ai, não tenho ideia do que é, mas não comeria de novo não, esse aqui tá bem forte. Chegou aqui pra nós então uma outra cerveja Vitória Uma Monterro. e esse outro copo ali que a Julia já vai explicar o que é, né, Julia? Conta aí. Isso aqui então é uma chelada, um copo que vem um suco de limão com sal na borda e gelo. E aí você pega a cerveja, abre ela, ó, tá geladinha, e aí você coloca aqui. E aí vai tomando e fica com um sabor diferenciado. Bem tradicional daqui. Tem também os copos de michelada, só que daí a michelada ela é apimentada, vai outros ingredientes. E aí nisso aí eu não me risco, né? Porque a comida já tá apimentada que chega. E até uma curiosidade, nesses chelada, michelada, a cerveja eles chamam de chela. Então é chela, chelada e michelada. Mas vamos aqui na chelada, vou experimentar agora e ver como é que é. Nunca tomei cerveja com sal e limão. Dá pra ver que os mexicanos têm então o costume aí do sal e limão
Pra tudo, né? Pra tequila, É. pra michelada, pra chelada. O que tu achou? O sal é um pouco ruim, mas acho que foi no primeiro gole que tinha muito sal, agora ele vai ficar um pouco melhor. Mas o limão é bem gostoso, fica bem legal a cerveja com limão, gostei. Pausa rapidinho para explicar uma coisa para vocês que com certeza vai valer muito a pena. Nesses últimos 2 anos viajando, a gente tem criado bastante conteúdo para a internet e a gente sempre tem compartilhado tudo de maneira totalmente gratuita com vocês. Essa sempre foi a ideia, pegar e democratizar todas as informações que a gente tem, tudo que a gente aprende e compartilhar com vocês. Ao mesmo tempo, muita gente quer apoiar o nosso canal, seja contribuir com likes, com comentários ou até financeiramente. Buscando trazer o melhor dessas duas coisas, a gente hoje apresenta para vocês o Guia do Dias Por Aí. E o que é esse guia? Bom, na prática é um PDF que você vai ter acesso a tudo que você precisa saber sobre esse destino em questão. Onde se hospedar, como se locomover, as áreas seguras e inseguras da cidade, comidas típicas, dicas locais e coisas que a gente foi aprendendo durante o tempo que a gente passou nessa cidade. E dentro desse PDF vai ter uma aba de listas. A nossa curadoria do Google Maps, onde a gente salvou todos os lugares que a gente foi e indica para vocês conhecerem. Tudo isso organizado por categoria. Então, uma lista com atrações clássicas, outras com atrações fora do comum, uma lista de restaurantes, outra de comida de rua e assim por diante. O nosso guia não é um roteiro fixo para você seguir à risca. É realmente as nossas indicações, a nossa curadoria de coisas que a gente realmente vivenciou e indica para vocês. E aí quem monta o roteiro e decide todo o trajeto da viagem é você. Os primeiros guias são do México e cada guia é sobre uma cidade, mas mais pra frente a gente ainda vai disponibilizar guias sobre outros países que a gente já conheceu, como Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Uruguai e o Paraguai. Então aguardem que todos os lugares que a gente já visitou vão virar um guia no nosso site. Agora que vocês entenderam o produto, deixa eu falar do preço. Então, como a ideia é realmente ser algo muito viável, muito barato, econômico, algo que realmente não pese no bolso de vocês, a gente definiu ele então em R$19,90. A gente conversou bastante e acho que hoje em dia, com esse preço, tu mal consegue tomar um caldo de cana e comer um pastel, né? Então é um preço bem pé no chão. A ideia é viabilizar, a ideia é que vocês consigam ter acesso a esse material, que esse material sirva para tornar a viagem de vocês uma experiência prazerosa, uma experiência fácil, e ao mesmo tempo também que é uma forma da gente abrir para as pessoas contribuírem com o nosso canal. Então esse preço eu acho que é um preço bem legal. Queria saber de vocês a opinião aí nos comentários. E como que você faz para comprar? Só acessar o site www.diasporai.com.br e lá vão ter todos os guias disponíveis para você comprar. Deem uma olhada, se possível comprem e a gente espera do fundo do nosso coração que ajude vocês na próxima viagem de vocês. É isso, agora bora voltar pro vídeo. E com certeza acabaram de trazer muito mais coisa aqui pra gente, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só, pãozinho. Esse aqui que é um tamal. Tamal. É como uma pamonha, né? Sim, a gente já comeu no vídeo de comida de rua, só que é menorzinho. Aqui tem as gorditas, que a gente também comeu na versão doce, eu acho que aqui talvez é salgado. Isso aqui eu não lembro o nome, mas é uma espécie de um enroladinho, assim, uma massinha frita. Quibe, e aí tem um molhinho. E aqui é ceviche. Bora então pro segundo round de comidas. Vou começar com o quê? Não sei, porque tem muitas opções. Começa com o tamal. Tamal, então vamos lá. Meu, comer isso aqui com a mão vai ser complicado, né? Mas a comida mexicana é assim mesmo. Ó, é gostoso, é um milhozinho assim, sabe? Ele tem um recheio, mostra ali. Então, eu não senti muito recheio não. Não sei se tem gordita. Elas estão... Eu tô curiosa pra saber se aqui é doce ou salgado. O que tu acha? Eu acho que é salgado. Ah, talvez um docinho, né? É bem-vindo também. É bem-vindo, eu gostaria que fosse. É salgado. Salgado? E de quê? Bem salgado. Eu acho que é carne dentro. Não sei dizer o certo. Ó, um rolinho frito, tá? Ah, ele é frito? Crocante. É literalmente uma massa frita. Nada mais que isso. Não tem nenhum recheio, nada? Um molho de tomate em cima. Ó, então provando um quibe aqui. Surpreendentemente, no México é muito comum encontrar quibe, a galera vendendo quibe na rua. Dá uma mordidinha aqui pra ver como é que tá. Gostoso. Como tudo feito no México, é sempre muito bom. A comida que não decepciona nunca, né? Não importa o que você for comer, pode nem ser comida mexicana, mas não decepciona. E se você tá vindo pro México, é a tua primeira vez, vai ficar pouco tempo e vai ter a possibilidade de ir num botaneiro, por favor, vá. Por quê? Vai ser um lugar que tu vai encontrar um monte de comida típica e tu vai experimentar sem ter que ficar caçando na rua. Às vezes na rua, beleza, tu vai encontrar tudo que tem ali, mas tu não conhece, tu não sabe os nomes.
E aqui é o lugar que a gente notou que eles trazem justamente as comidas típicas, só que em pequenas porções, pra tu ir provando. Porque às vezes tu vai no restaurante, tu come ali, por exemplo, algo que tu quer provar que é típico, mas os pratos ali eles são muito... Meu Deus, galera, é muito bem servido, às vezes até demais, sabe? Às vezes tu quer ir num lugar assim, tu quer só provar, assim, só comer um pouquinho pra passar à vontade, e tu sai de lá que tu não aguenta mais. Então eu acho que esse tipo de lugar aqui é indispensável, tá? Principalmente pra tu vir e provar várias comidinhas, enquanto tá com teus amigos ali, com a tua família, bebendo, conversando. Com certeza é uma experiência que vai valer muito a pena. Mas vamos mostrar aqui o pãozinho. Parece um creme de alho, assim, é isso? É uma bisnaguinha e esse creme parece ser um cream sour, sabe? Aquele que é bem comum também no Brasil, na comida mexicana. Um creme mais azedo, assim, bem gostoso. Legal, legal. E faltou o ceviche, esse daqui, ó. Vai lá. Esse aí a gente comeu a torta direito quando a gente foi pro Peru, né? Bom pra relembrar esses momentos. Tá gostoso? Muito bom. Limãozinho bem suave, no ponto, tá? Vou falar isso pra vocês que realmente não tem como, tá? A gente tava aqui gravando vídeo, daí veio um rapaz que trabalha aqui perguntar o que a gente tava fazendo, pra qual canal que era, que ele queria olhar e tudo mais. Daí ele falou que o que a gente quiser, o que a gente gostou, é só chamar ele que ele traz de volta. E, enfim, o que eu queria comentar é que os mexicanos, eles são muito receptivos. E isso foi algo que a gente reparou em vários lugares que a gente visitou. Não foi algo ocasional em uma cidade, nem nada. Primeiro a gente achava que talvez Cancún, por ser muito turística, o pessoal costumava ser mais atencioso. Mas depois a gente foi notando que isso é um padrão de comportamento deles mesmo. Eles são muito receptivos, eles são muito amigáveis, eles gostam de vir puxar assunto. Não é aquele tipo de pessoa assim que te olha e te acha estranho e fala, olha lá, o pessoal de fora, não vou conversar. Pelo contrário, eles são curiosos por natureza, são muito amigáveis, cara, é muito legal. O rapaz veio aqui, então ele falou, peçam o que vocês quiserem aí, me chamem que eu trago pra vocês. Então isso fala, acho que, bastante sobre eles, assim. O brasileiro realmente é muito receptivo, mas com certeza os nossos irmãos brasileiros que virem visitar o México vão encontrar essa mesma receptividade aí no povo mexicano também. E tem vários youtubers que a gente acompanha da América Latina que alguns deles resolveram vir morar no México. A gente não entendia por quê. Tem tantos lugares legais no mundo. Por que justamente o México? O México com certeza é muito legal. Mas estando aqui agora, a gente entendeu o porquê dessa decisão deles. Realmente o México é um lugar que eu acredito que tu vá se mudar, que tu vá querer morar e criar raízes. É um lugar onde facilmente tu vai realmente conseguir fazer amigos, ter um ciclo ali social, porque isso muitas vezes é difícil pro estrangeiro. Tu vai para um país novo, tu não conhece ninguém. E pensa só, tu chega num lugar que a cultura é fechada, é muito difícil se entrosar. Então agora a gente entende por que eles escolheram esse lugar. Porque realmente as pessoas são abertas e receptivas. O povo mexicano é excepcional, então parabéns. Se não fosse só a comida, as praias, enfim, tem a galera também que é muito firmeza. E deixa eu comentar com vocês, o pequeno erro que eu fiz aqui agora foi de ter demorado pra tomar minha cerveja, porque agora ela ficou aguada com o gelo que tinha dentro. Não façam isso, fica de... Falar pra vocês que o desafio aqui não tá sendo provar tudo não, tá? Tá sendo aguentar e tomar bastante cerveja. A gente não tem muito hábito de beber. Acho que as últimas vezes que a gente bebeu foram na Oktoberfest e na virada de ano, né? Foi, bem isso. Então a gente tomou 2 cervejas cada um aqui e a gente já tá meio preguiçoso, sabe? Não sei, mas estão falando aí, pelo menos a Júlia tá falando que o terceiro round é o melhor. É que tá melhorando as comidas, entendeu? Ele já comentou ali, o Versão antes comentou de um taco. Então eu tô curiosa pra chegar nesse terceiro round, que eu acho que vai vir umas comidas ainda melhores. E esse, pelo menos, a gente tem que vivenciar. Valeu. Graças. Pegamos então mais 2 cervejas aí, estamos indo em direção ao terceiro round, né? Eu tô só pela comida, tá? Não é nem pela cerveja. Cerveja eu nem aguento mais não, mas a comida eu tô curiosa pra ver o que vai vir. A gente pegou então mais uma dessa Vitória aqui, que a gente achou ela bem gostosa. O preço das cervejas, de maneira geral, é o mesmo. Não muda muito, muda só entre as mais comerciais e as artesanais, né? Essas daqui estão na média de o quê? 92, 93, né? É, por aí. E o valor aumenta um pouquinho mais também quando você pede aquele copo de chela e de michelada. Aí vai mais ingredientes ali, né? Então acaba sendo um pouco mais caro. Mas a cervejinha pura eu acho até mais gostosa. Eu gostei da experiência de tomar uma chela, uma chelada na verdade, mas a cerveja pura é melhor. E a gente não tá comendo tudo, tá? Primeiro porque a gente não aguenta, é bastante comida, e a ideia é realmente experimentar, né? Botanear.
E a gente já falou, mas o nome disso daqui então são... Botanas. Botanas são petiscos. Aí quando você está comendo, você está botaneando. E aí quando você vem num lugar que tem esses negócios, é um botaneiro. Então são várias palavras aí pra isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu queria ter mostrado pra vocês a Júlia dançando a música que tá tocando ali, ó. Ai, ai, meu amor. Ai, minha morena de mi coração. A galera tá tocando lá, ó, no fundo. E a Júlia entrou em choque aqui, ó. Não, mas de verdade. Não sei se vocês já viram aquele filme da Disney, Coco. É literalmente tá no filme da Disney Coco, entendeu? Tá ali os mariachizinhos tocando a música típica mexicana. Tô num ambiente que eu só vejo mexicanos ao meu redor, tomando uma cerveja mexicana, comendo umas botanas em um botaneiro. Que experiência melhor eu posso querer da minha vida? Nada. Tô feliz, tô Acho que realizada. em relação a México, essa é a experiência mais mexicana que tu teve em muito tempo. Agora é aquela hora que na minha cabeça passa um filme e pensa, meu Deus, há 3 meses atrás eu tava planejando vir pra cá e agora eu estou literalmente vivenciando as raízes mexicanas na sua essência. Tô muito feliz, satisfeita e realizada. Um brinde, gente. E eu terminei a minha. Falar pra vocês que a Júlia tá apanhando feiamente aqui pra terminar dela. Tá quente já? Mas tudo bem, tudo bem. Ela não é muito acostumada a beber. Confesso que eu também não muito, assim. Já tive... Consigo beber muitas cervejas. Já assim. teve teus momentos, né? Tive os momentos, né? Já fui muito jovem. Mas, enfim, a gente pediu mais uma cerveja e ele falou que agora ele vai trazer também uns tacos pra gente provar. E eu acho que essa é a dinâmica do lugar, assim. Eu acho que o garçom aqui é teu melhor amigo, tu tem que conversar com ele, tu tem que ir pedindo as coisas. E ele falou que agora ele ia mandar pra gente uns tacozinhos de cochinita. Que delícia. E pra quem não sabe, a cochinita pibil é carne de porco, só que preparada de uma maneira muito mexicana, muito, vamos dizer assim, característica aqui dessa região da Península de Yucatán. Ele falou que vai trazer uns tacos. E eu acho que essa vai ser uma das últimas refeições que a gente vai comer aqui, né, Júlia? E falar pra vocês que eu já tô bem mamado. Já tô vendo 2 Júlia aqui na minha frente. Tá difícil já. Não, vou ver, eu consigo tomar mais, mas a Júlia ali, ela já tá muito feliz. Eu acho que se eu der mais uma cerveja pra essa moça aqui, eu vou ter que arrastar ela até em casa. Que ela não vai conseguir mais andar. O bom é que eu fico feliz, né? Então, ó, a cochinita pibil. E esse daqui a gente não conseguiu lembrar. Ele falou ali, mas vamos provar, né? Prova Vamos provar, primeiro a vamos cochinita aí, um taco. Nossa, isso aqui é muito gostoso. É uma comida muito clássica, muito típica de Yucatán. E tem um sabor assim, bem de comida de vó, assim, sabe? Se minha avó ela fosse mexicana, ela com certeza faria a cochinita pibil pra eu comer. Vamos É ver. que a cochinita pibil é um prato muito típico aqui de Yucatán, né? Aqui o pessoal come bastante porco. E esse é um porco que eles fazem, se eu não me engano, com molho de laranja. É toda uma novela ali pra preparar, é feito no forno, com panela de barro, enfim. E aí? Tá muito bom. Eu me arrisco em dizer que essa é a melhor cochinita pibil que eu já comi na minha vida. Eu vou até me adiantar aqui e pegar um Olha também. só, esse aqui é o resultado de comer uma comida mexicana. Uma comida mexicana de verdade, você realmente se lambuza, baba a mão inteira. E A comida mexicana é feita pra aproveita. comer com a mão, né? Exato, é. É o E- taco, é o burrito, tudo isso. A gordita, tudo que a gente provou aqui, em nenhum momento eles trouxeram talheres. A ideia é Foi essa, eu só acho que isso é comer parte com a da experiência. Realmente é. Mas sobre a cochinita pibil, uma comida muito gostosa. Essa carne ela é meio ensopada, assim, sabe? É como se fosse um... eu nem sei explicar direito, E mas... tu não gosta de carne de porco, Eu né? não gosto de carne de porco, mas aqui no México, todas as carnes de porco que eu como, eu adoro. Inclusive, às vezes eu vou no lugar e eu peço propositalmente porque é muito gostoso. O preparo é muito bom, assim. Você não percebe que é carne de porco. Isso aqui, Fica por muito exemplo, suave. parece muito frango. Parece um ensopado de frango, assim, sabe? É muito gostoso. E essa cebola que eles colocam, nossa, dá todo um charme. Parece detalhe, mas fica muito gostoso. Até comer mais um pouco. E eu com certeza vou provar também, ó. Muito gostoso, tô muito feliz. Deixa eu aproveitar e provar esse daqui também, ó. Que esse daqui eu nunca provei. Não sei muito o que esperar. Olha só. Não sei dizer, cebola, alguma carne aqui no meio. Não sei se é de carne de porco, se é carne de frango. Mas tá muito saboroso. Parece ter bastante limão, principalmente nessa cebola roxa aqui, ó. Tá muito gostoso. Ó, vamos ver então.
diferente, né? Mas eu prefiro ainda a Cotinita Piu. Pra mim ela é favorita. Sério? Sério. O valor da conta ficou então 733 pesos. Foram 7 cervejas, sendo uma delas uma chelada e uma outra cerveja artesanal que a gente pegou aqui. A gente está num restaurante então super característico, super famoso aqui da cidade, eu acho que é considerado um dos melhores, então é esperado que a conta seja um pouco mais alta, mas aqui também a gente comeu bastante, né? Além da gente ter bebido, a gente comeu muito. Então eu acho que foi um preço bastante justo, considerando a variedade, a qualidade do que foi preparado, né? O que tu achou? Curti muito a experiência, acho que vale muito a pena vir no Botaneiro. Eu simplesmente amei, cumpriu as minhas expectativas. E ó, pagando o cartão da Nomad, que é aceito globalmente, mais de 180 países, até hoje a gente não teve problema. Enfim, cara, muita praticidade, não precisa ficar lidando com dinheiro, não precisa ficar lidando com troco, com conversão. Vem tudo no teu aplicativo, já em dólar, cria um histórico da viagem, facilita bastante para tu se organizar. E como vocês viram agora, cara, não tem segredo. Eu só passei ali, já foi aprovado. Não tem tempo ruim para quem usa Nomad, tá? E por isso que a gente recomenda a Nomad fazem quase 3 anos. Olha só que legal, né, Julia? Porra, quase 3 anos já que a gente é parceiro da Nomad, quase 3 anos que a gente usa a Nomad. E sério, eu uso muito a Nomad, galera, vocês não têm ideia. É sério, não é só propaganda, realmente eu uso muito e por isso que a gente recomenda. Como tudo que a gente faz, tudo que a gente vê valor, tudo que a gente vê que vai fazer sentido para vocês, a gente faz questão de mostrar. E por isso que a gente veio aqui hoje. Porque a ideia é essa, cara, se tu tá com pouco tempo no México, se tu não teve a possibilidade de experimentar, de provar comidas típicas daqui, venha num Botaneiro. Aqui tu vai ter acesso fácil a muitas comidas diferentes, provando uma cervejinha local e fazendo tudo isso com as pessoas que você gosta, né? Conversando, aproveitando, né? Tendo um momento ali especial que pra gente ficou bem marcado. Toca aí, Julia. É isso aí, fica a indicação. E antes da gente ir embora, deixa eu mostrar rapidinho o lugar pra vocês, então, ó. Aqui é basicamente o ambiente. O pessoal lá, os mariachis lá, fazendo uma apresentação ao vivo. Aqui perto a gente tem então a parte das palapas. Tchau, tchau, grande amigo. Augusto. Esse aí é o André, então, nosso amigão aí, ó. Falou que ia trazer tudo que a gente pedisse. E aqui fora, ó, a gente tem a parte das palapas, ó. Também música ao vivo. Aqui faz um pouco mais de barulho, por isso que a gente optou por ficar lá dentro, né? Palapas é aquele guarda-sol típico e aqui tem um gigantão que cobre todo o espaço, por isso o nome. É, rapaziada, saímos então do Botaneiro, estamos muito mais pra lá do que pra cá. A rua, nesse momento, se encontra mais longa do que ela já foi no passado. As luzes já estão mais brilhantes, né, Júlia? Guilherme não sei se foi já a comida, é um poeta. Não sei se foi a comida ou se foi o álcool que mudou a nossa percepção, mas alguma coisa aconteceu desde que a gente saiu desse Botaneiro, né? O México se vê pelo menos uns 10% mais bonito, mais encantado, né? Sim, realmente. Não, a experiência de ir num Botaneiro foi, assim, incrível. Recomendo para todo mundo que vier pro México. E se você não vier pro México, eu espero que esse vídeo tenha transmitido um pouco do sentimento que é estar aqui e vivenciar isso na prática. Porque esse é o nosso objetivo, né, Júlia? A gente grava os vídeos buscando ajudar quem tá viajando, mas principalmente trazer para quem tá em casa a experiência de conhecer os lugares através da nossa perspectiva, né? É isso. Espero que vocês tenham curtido. E se você curtiu, faz o de sempre. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque esse aqui é um dos muitos vídeos que a gente vai gravar aqui no México e também do mundo, né? Porque os planos aí dos dias por aí é percorrer o mundo, é explorar o mundo inteiro. Então você tem muita coisa pra ver pela frente, acompanha a gente pra não perder nada. Agora eu vou levar a Júlia pra casa pra tomar uma água aí, descansar que ela tá precisando, senão amanhã ela não levanta mais. Beijão, até o próximo vídeo e até qualquer dia por aí.